Ei pessoal, tudo bem? Vamos continuar aqui, né? Nosso módulo 2, agora um pouquinho de geografia. A gente vai falar sobre as atividades do espaço rural, capítulo 3, página 278 até 284. Então todo mundo me acompanhando aí no livro. Logo já no início vocês já vão ver aí uma área rural, né, com bastante gado, uma vegetação bem extensa. Então gostaria que vocês observassem atentamente essas imagens e vou falar um pouquinho dessa atividade econômica aí, né, das atividades econômicas que são realizadas no campo, tá? Então nesse capítulo a gente vai conhecer algumas características das atividades econômicas, mas eu gostaria que vocês respondessem para mim no caderno e falasse um pouquinho sobre qual atividade econômica que está sendo retratada aí nessa fotografia, se vocês conseguem saber qual que é. Além dessa atividade econômica, quais outras atividades são realizadas nesse espaço rural, se vocês conseguem perceber, né, alguma outra atividade econômica. E na letra C, se existe espaço rural no município onde você mora. E em caso afirmativo, para você citar para mim alguma atividade econômica que você conhece que é praticada nesse espaço, tá bom? Então, as principais atividades econômicas desenvolvidas no campo são a agricultura, a pecuária e o extrativismo. A gente agora vai falar um pouquinho de cada um, tá? Então todo mundo comigo lá na página 280. E a gente vai falar primeiramente sobre a agricultura, que é a atividade de preparação do solo. Então, é no cuidado com esse plantio aí, no cuidado com o solo, né, e com o cultivo das plantas, que a gente vai falar um pouquinho sobre essa atividade econômica. Então, na agricultura, a gente pode, né, plantar diversos tipos de plantas e depois com esses produtos, né, que a gente vai colher, são os produtos que a gente vai distribuir no mercado. Então aí na imagem vocês estão vendo aí uma lavoura de algodão em Leme, que fica em São Paulo, tá? Os produtos que vocês vão ver aí na agricultura são produtos que a gente pode utilizar, né, para alimentar, né, para o nosso próprio alimento. A gente pode usar para fabricar diferentes produtos nas indústrias e entre outros aí que vocês vão ver ao longo dos nossos estudos, tá? Então a gente tem aí a lavoura de algodão. Então o algodão, a gente vai usar o algodão para diversas finalidades e uma delas é na produção de tecido. Tá? Vocês podem observar aí quando vocês compram alguma roupa que vem escrita lá que ela é 100% algodão. Então, porque foi utilizado o algodão aí de alguma forma na produção do tecido que foi confeccionado aquela roupa. Tá? A gente tem aí também, por exemplo, a laranja, que é usada na produção de suco. Tá? Então, a laranja a gente pode tanto fazer, tá, uso dela como um produto natural ou como um produto industrializado que vai para as empresas e vira aquele suco de caixinha. Ah, professora, mas o ideal é consumir qual? O ideal a gente sabe que é consumir o produto natural, né? Porque industrializado ele passa por várias transformações. Então, se a gente puder consumir o produto, né, o alimento natural, é melhor para a nossa saúde, tá? E nós temos aí também na agricultura alguns outros produtos que a gente pode estar consumindo tanto naturalmente como industrializado. Então a agricultura é isso aí, tá? Agora na mesma página a gente vai falar um pouquinho sobre a pecuária. A pecuária já é uma atividade que envolve a criação de diferentes animais, tá? Diferentes tipos de animais, como os bovinos, suínos, as aves, os caprinos, os equinos, os peixes. Então a gente tem aí uma diversidade muito grande. Então com a criação desses animais,
a gente vai obter produtos principalmente como a carne, o leite e o couro, que é de origem animal. Então eles servem para a fabricação de outros produtos nas indústrias. E a gente tem, por exemplo, o couro, que é muito usado na fabricação dos nossos calçados, tá? Então na imagem aí vocês vão ver um rebanho de bovinos no Mato Grosso, vem aqui no finalzinho, tá? E a criação de bovinos refere-se a bois e vacas, a de suínos refere-se a porcos e porcas, a de aves refere-se a galinhas, patos, né, galos, tem outros também. De caprino refere-se a cabras e bodes, e de equino refere-se a cavalos e éguas. Então só detalhando para vocês entenderem melhor, tá bom? Já na página 281, a gente vai falar um pouquinho do extrativismo. O extrativismo, ele consiste na atividade da retirada ou coleta de recursos da natureza. Então eles são divididos em três. Nós temos o extrativismo mineral, o extrativismo animal e o extrativismo vegetal, tá? Então esses recursos, eles são retirados não só da natureza, mas com os recursos minerais e os recursos animais. Então agora eu vou explicar para vocês um pouquinho de cada um deles, tá? Nós temos o extrativismo mineral, que é o primeiro que vocês vão ver na imagem, tá? Aí a gente está vendo a extração de minérios, que ele é um recurso que é extraído do solo ou do subsolo, tá? Então esse recurso mineral, né, esse extrativismo mineral, é esse que está mostrado aí na fotografia, que os minerais eles podem ser utilizados, por exemplo, na produção de automóveis, de joias, construção de prédios e de casas, tá? Vou dar um exemplo bem simples para vocês, que são os de joias, tá? As pedras preciosas que a gente vê nas joias, né, que vocês podem observar, elas são extraídas, né, de recursos do extrativismo mineral, então da extração de alguns minérios. Vocês até viram, né, já falei um pouquinho para vocês da Serra Pelada, que é onde eles extraem o ouro. Então os anéis, né, de ouro, a gente pode falar que eles pegam ali aquele recurso bruto e depois vai lapidar para poder transformar nessas joias que vocês costumam ver em joalherias, tá? E as pedrinhas da mesma forma. Eles pegam a pedra, o material bruto, e lapidam a pedra no formato que desejam, tá? Para poder fazer determinado tipo de joia. Então eu estou dando esse exemplo, que é um exemplo que vocês têm mais no dia a dia de vocês, que é mais simples, tá bom? O extrativismo animal, ele consiste na pesca e na caça de alguns animais. Por exemplo, a gente tem muito aqui no Rio de Janeiro, né, camarão, caranguejo, peixe, igual tá mostrando aí nessa fotografia aí do lado. Esses animais são utilizados principalmente na indústria de alimentos. Então assim, a gente aqui no Rio, a gente, né, se dá o luxo de poder ter esses alimentos aí, que a gente pode, né, comprar fresquinho aqui mesmo, coisas assim que, por exemplo, como eu sou de BH, em BH a gente já compra esses produtos com um preço um pouco mais alto, né, porque a gente não tem lá. Então, ou a gente leva daqui do Rio, por exemplo, eu costumo muito levar camarão daqui do Rio para BH, porque em BH eu compro muito, mas são aqueles pacotinhos industrializados e a gente prefere mais o fresco, né? Esse fresquinho. Então aqui no Rio, o extrativismo animal, vocês podem perceber que é bastante presente aqui. Já o extrativismo vegetal, que é o último que a gente vai falar agora, é a extração e coleta de recursos vegetais, tá? Como a madeira, os óleos, as seivas, que são substâncias líquidas, né, que percorrem o interior de vegetal, por exemplo, como na extração do látex, né, da seringueira. Eles levam nutrientes para suas diversas partes
Então a seiva que corre dele, a gente está falando um pouquinho sobre isso, tá? Então tem até um vídeo para vocês que eu vou deixar o link, que ele vai falar um pouquinho do extrativismo mineral, animal e vegetal, e nesse vídeo vai falar um pouquinho do látex, tá? Logo no início vai falar um pouquinho para vocês aí da extração do látex, como é que funciona, tá? Esses produtos eles podem ser utilizados na indústria de alimentos, na fabricação de móveis, cosméticos e remédios, tá? Então, por exemplo, vou citar um aqui para vocês que faz parte do dia a dia de vocês, que é o lápis, tá? Vocês podem ver aí o lápis. Então vocês podem observar qual que é o material que é feito lápis, as folhas do nosso caderno. Quero que vocês pensem, tá, na produção, na fabricação desses produtos que vocês têm aí no dia a dia de vocês, tá? Como o lápis e a folha do caderno. E depois vocês me contem, tá bom? Continuando, na página 282, a gente vai falar um pouquinho sobre a importância da agricultura familiar, tá? O que é a agricultura familiar? Ela é um modo de produção agrícola, tá? Ou pecuária extrativista, ela vai envolver as três aí, e é um trabalho que vai envolver as famílias, os membros de uma mesma família, ou seja, vai ficar ali entre eles, tá bom? Mas como funciona isso? Pessoal, o que eles mesmos produzirem ali vão ser consumido por eles, tá? Então, na agricultura a gente pode ver ali que a horta que eles têm em casa, eles vão se alimentar dos recursos que forem tirados da horta que eles mesmos cultivaram. Então a gente chama de agricultura familiar, tá? Então esses produtos vão ficar ali mesmo entre eles e não vão sair ali daquela região deles, tá? Da comunidade deles. Então eles passam a fazer parte das refeições do dia a dia que eles fazem. Os alimentos produzidos na agricultura familiar, eles passaram a fazer parte de refeições de escolas públicas, tá? E de entidades filantrópicas. O que são entidades filantrópicas? Para quem não sabe, as entidades filantrópicas são instituições sem fins lucrativos e que têm como finalidade prestar serviços para a nossa sociedade, tá? Então, por exemplo, quando eu fiz uma pós-graduação, eu estudei em uma escola que ela servia o almoço com os recursos, tá? Com o cultivo da horta que eles mesmos produziam ali. Então, toda a alimentação que era servida ali no refeitório era daquela horta, tá? Então, eles cobravam um valor simbólico, assim, um valor pequeno, para poder continuar com a manutenção da horta, tá bom? Essa medida aí das entidades filantrópicas, tá? É uma medida determinada pelo governo federal, que além de oferecer alimentos saudáveis e variados e apropriado à faixa etária, né, dos alunos, ela passou a estimular o desenvolvimento da agricultura familiar em todo o nosso país, tá? Então isso aí é um pouquinho da agricultura familiar que vocês estão vendo aí na página 282, bem aqui no finalzinho, tá joia? Aí aqui tem um gráfico, é importante que vocês leiam, tá bom? E entendam um pouquinho sobre esse gráfico aí da participação agrícola. Aí tem o ano aí que foi feito, tá? Não tá atualizado porque ele é de 2006, mas vocês conseguem ter uma noção a partir desse gráfico, tá bom? Na página 283 tem algumas atividades aqui para vocês realizarem para mim. Gostaria que todo mundo fizesse. E qualquer dúvida, tá? Vocês podem me perguntar no nosso próximo encontro. Então aí na primeira página aí da 283, a gente vai ter aí 3 imagens diferentes, que vocês vão identificar para mim qual que é a atividade, tá? Econômica que está sendo realizada em cada uma, e vocês vão explicar, tá bom? Na página 284, isso mesmo. Vocês vão ler essas 2 manchetes no número 2, tá? E responder as 3 questões aí que nós temos aí na letra A, letra B e letra C, de acordo com as informações que a gente estudou, tá bom?
Então vocês têm que ler para se informarem melhor, para poder conseguir responder as 3 questões, tá joia? Então até mais, tá? Abraços e até a próxima aula, tá bom? Tchau, tchau. Extrativismo significa tirar da natureza o que ela oferece. A pesca e a caça são formas de extrativismo animal. Um tipo de atividade muito presente nos nossos ancestrais até a Revolução Agrícola há 10 mil anos, quando a sociedade humana começou a produzir alimentos e domesticar animais, que seria a futura pecuária. A caça, nos dias de hoje, está apenas restrita às comunidades mais primitivas. Já a pesca, por mais que tenhamos mais de 8 mil quilômetros de litoral, é ainda uma atividade muito subaproveitada. Talvez por uma questão histórica no processo de colonialismo, quando o português introduziu certos animais como boi, vaca, búfalos, foram justamente animais que foram aos poucos se tornando uma atividade de consumo. Também existe outra forma de extrativismo, o mineral. É a atividade da garimpagem, onde consiste em extrair minérios do subsolo. Na Revolução Industrial, no século XVIII, o carvão mineral foi a fonte de energia principal para as máquinas a vapor. Afinal, a Revolução Industrial foi uma grande reviravolta na história da humanidade. No Engenho Tinoco, no município de Rio Formoso, estão 100 hectares de seringueiras. Elas são usadas para a extração do látex. Essa atividade de coleta do látex acontece sempre nas primeiras horas da manhã, porque em contato com o calor, o látex endurece e diminui a produção. Basta fazer um pequeno corte na casca e em poucos segundos o látex começa a escorrer. Por mês, são retirados dessas árvores 30 toneladas de látex. A coleta de madeira, raízes e folhas é chamada de extrativismo vegetal. No Brasil, entre 1870 a 1912, houve período áureo do surto da borracha na Amazônia, mais especialmente no Acre. O Brasil monopolizava o mercado internacional da borracha. Enfim, o mundo, no final do século XIX e início do XX, vivia um processo industrial. Afinal, a seringueira com o látex era justamente um material que justamente serviria muito para a indústria automobilística. Nesse intervalo, os ingleses conseguiram coletar mudas da seringueira, as levaram para as suas ex-colônias na região de Índia, Malásia e Indonésia, e quando eles superaram a produção brasileira em 1912, de lá para cá houve a derrocada do período do surto da borracha no Brasil.